Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Ribeiro da Silva, do canal Energia Cristã. Ah, Anteriormente, eu tinha montado um canal também para mim no YouTube, com o intuito de produzir tutoriais para jogos e tal, downloads, mas enfrentei diversos problemas que infelizmente inibiram essa possibilidade, né, de eu ter como mostrar os tutoriais para vocês, mas agora eu tenho esse todo o suporte, todo aparato para produzir conteúdo pro canal do YouTube. Só que agora eu vou, é, vou começar a produzir realmente conteúdos mais voltados para estudo da Bíblia, certo? Só que de uma forma muito mais profunda, certo? De uma forma diferente de abordagem da Bíblia. Assim, não sendo superficial, mas profunda realmente. E que só dessa maneira, só por meio dessa maneira, a gente vai entender a riqueza da palavra de Deus. Então, peço que se inscreva no canal, se puder compartilhar também este vídeo, para que muitas pessoas sejam alcançadas e assim elas possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, certo? Então, esse vídeo aqui é introdutório no meu canal para abertura dos conteúdos, e o que a gente vai estudar a partir daqui, dessa introdução, vão ser as festas. Vou deixar aqui sua trava. As festas judaicas, certo? Que basicamente aqui vem a primeira Páscoa, depois a festa dos pães ázimos, depois a festa das primícias, a festa do Pentecostes, depois trombetas, festa da expiação e tabernáculos por último. Aqui, essas 7 festas judaicas, elas têm início com a Páscoa, né? Ali no período em que o povo de Israel foi levado escravo para o Egito, e como prenúncio da saída, da libertação do povo lá de Israel, Deus ordenou a Moisés que anunciasse ao povo que a Páscoa, a festa da Páscoa, seria esse simbolismo, teria esse simbolismo da libertação do povo, certo? Porque naquela mesma noite o povo sairia do Egito. Então aí já serve de figura para muitas coisas, muitas outras realidades, né? Realidades futuras. Então, vamos lá. A Páscoa, ela foi instituída para ser realizada neste dia aqui, dia 14 do mês de Nissan, que se tornou o primeiro mês para os judeus. E aqui a gente tem as referências: Êxodo capítulo 12, dos versos 5 ao 14, Romanos 5, 8 a 9 e Isaías 53, verso 5. É o famoso texto que relata o sofrimento do Messias, certo? Então, vamos dar uma olhada nesses textos aqui e contextualizar, falar um pouco mais sobre. Êxodo capítulo 12, dos versos 5 ao 14. Vamos ler. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Aqui já Deus já está instituindo e dando os requisitos para a realização da festa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Aqui no dia 10, eles guardavam o cordeiro por 4 dias, e no dia 14, eles matavam o cordeiro. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde,
beleza? Outra figura aqui, que já vou começar a explicar isso, para a realidade que se cumpre em Cristo. Vamos já falar. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que deve ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E eu não acabei acrescentando mais nada aqui no texto, como você pode ver. Ah não, na verdade, nem cheguei a observar. Cabeça minha. Mas enfim, continuando. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui a gente acaba a festa da Páscoa e a gente vai começar a falar sobre. Meus amigos, esta festa se cumpre em Cristo, certo? Isso aqui, esse episódio, logo de cara no Êxodo 12, em pleno Êxodo 12, Deus já está dando uma prefigura, dando pistas para o que aconteceria aqui no dia do juízo, no dia da expiação. Já vou falar. O dia em que ele virá, certo? A sua visitação. Então, o povo, para ser livre, estar isento da punição, da ira, né, divina, deveria tomar consigo um cordeiro, um cabrito, né, sem mácula. Olha só, Jesus não teve pecado. Macho de um ano, qual tomarei das ovelhas das cabras, né? E olha só, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, meus amigos. Só por meio disso aqui, Deus identificaria aqueles que são dele, seus filhos, os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles têm o sangue de Cristo consigo. Eles são marcados pelo sangue da aliança, certo? E então Deus, tendo identificado que seus filhos, que aqueles que possuem o sangue do Cordeiro em suas almas foram banhados com o sangue do Cordeiro, e foram dessa forma perdoados de todos os seus delitos e assim ungidos pelo poder do Espírito Santo. Deus jamais iria passar e tomar a vida daquela pessoa, ceifar a sua vida. Mas aqui, isso aqui serve, como eu falei, de sinal para a identificação, certo? Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés, com sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que deve ficar até amanhã queimareis no fogo.
que mais? Vamos ver aqui. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E como eu falei, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aqui está falando mais uma vez, né, do dia do juízo, né, que aquele que tiver sinalizado, selado com o sangue do Cordeiro de Jesus, o sangue do testemunho, dessa forma, aquela pessoa estará isenta da ira, beleza? E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. As vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então, resumindo basicamente aqui, essa parte de Êxodo 12, a gente vê que esse sangue é o sinal da libertação do povo. Somente por meio da realização dessa festa, da Páscoa, o povo seria aceito por Deus. Todo aquele que se arrepende, seus pecados deles, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é lavado pelo sangue, né? Recebe novas vestes, tem seus pecados perdoados, e assim começa a viver em santidade diante de Deus. E então esse sangue é o simbolismo da libertação, certo? Libertação espiritual, né? Então dá para fazer esse paralelo aí com a Páscoa, que significa Pessah, né? Passagem, e dá para a gente fazer um link com a escravidão. O povo passou, Páscoa, né? Passagem, o povo passou da escravidão para a liberdade naquele mesmo dia. E aqui, meus irmãos, meus amigos, aqui está falando da libertação do povo de Deus das mãos do maligno, do anticristo também, no final dos tempos. Mais à frente a gente vai abordar muito mais sobre esse assunto do anticristo, né? Que já tem conteúdo preparado sim para o canal. Já tenho começado a fazer esses conteúdos aqui, preparado, deixar tudo bonitinho para a gente estudar. O próximo texto que a gente vai ler e observar também é Romanos 5. Romanos 5, de 8 a 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então isso aqui faz link com o que a gente acabou de ler lá em Êxodo e contextualizar, beleza? E aqui esse versículo de Isaías 53, verso 5, né? Que é bastante conhecido. Vamos pegar aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aqui está falando do sacrifício do Cordeiro, né? Que aponta para Cristo, né? E o sacrifício expiatório que ele fez, da Páscoa, da libertação. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o povo passa da escravidão para a liberdade
sendo sarado por meio do sangue do Cordeiro, sendo reconciliado pelo sangue do Cordeiro. Então, aqui, essa parte da Páscoa se cumpre em Cristo exatamente. Isaías 53, verso 5, retrata muito bem o sofrimento aqui do Cordeiro, quando ele era imolado, né, para ser morto. E olha só que interessante, o povo deveria comer toda a carne do Cordeiro e deixar somente os ossos. Outra profecia que se cumpre em Cristo, ele não teve nenhum osso quebrado. Então fica aí, para terminar essa parte aqui da Páscoa. E a gente vai aqui agora para os pães ázimos, que ocorria simultaneamente aqui com a Páscoa, aqui por 7 dias, né, também. E terminava aqui no dia 21, que era o início das primícias. Vamos ver aqui ázimos. Tá. Vamos ler primeiro Levítico 23, verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. Mateus, que é pão ázimo, é pão sem fermento, certo? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Você lembra que na Santa Ceia, em que Jesus estava reunido ali com os apóstolos, ele explica que o pão é o corpo dele, né? E tomando esse simbolismo do corpo, a gente pode ver que o pão ázimo, né? Deixa eu botar logo aqui na passagem de 1 Coríntios 5, verso 8, que aí eu vou explicar. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo está explicando a festa aqui dos pães ázimos. Ele está falando que logo após, né, fazendo o link com a Páscoa, logo após nós termos sido libertos da escravidão do pecado e levados à liberdade, né, para Deus, ele está falando que nós devemos nos abster, né, nos afastar de toda sorte de malícia, tudo o que de mal esse mundo tem a oferecer, cobiça dos olhos, ostentação dos bens e tudo mais da carne, que tem a ver com a carne, que tem a ver com o diabo, certo? Que tem a ver com o pecado. Então, sem esse fermento. Então, o povo, somente dessa forma, era aceito por Deus. E olha só, quem comesse pão com fermento durante esses dias tinha a alma extirpada, ou seja, arrancada do meio do povo, tinha a alma destruída por Deus, era morto, certo? Porque justamente tem esse simbolismo aqui de se abster do pecado e toda a maldade da carne, certo? E logo após isso daqui se cumprir, a festa dos pães ázimos, que é uma promessa feita para o povo de Deus, para Israel, né, que é a igreja, a gente vai ter aqui a festa das primícias, né, que no dia 21 de Nissan, era o primeiro mês, e tem a ver com a ressurreição de Cristo. A gente vai ver aqui Levítico 23, dos versos 10 até o 12. Diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita,
Então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. No domingo, aqui ó, apontando para a ressurreição de Cristo. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de um ano no holocausto do Senhor. E aqui o resto todo já não precisa a gente ler, né? Os principais são esses aqui. Então a gente nota bem aqui que Deus ordena que o povo retirasse os primeiros frutos das colheitas que eles faziam na terra. Dessa forma eles entregassem ao sacerdote, que ele moveria o molho das primícias, certo? Diante do Senhor. Só dessa forma também o povo era aceito por Deus, seus pecados perdoados também. Mas olha só que coisa, né? Vamos ver 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui ó, primícias, né? Primeiros frutos. Muitos, é preciso atentar para isso, é preciso corrigir isso. Muitos interpretam que se... Vamos pegar aqui o episódio de Elias e a viúva de Sarepta. Você lembra bem, né? Lá em 1 Reis, Elias, ele foi até a casa daquela viúva de Sarepta. Passava por uma grande seca naquele tempo. E então a mulher foi lá e serviu aquelas coisas a ele. Mas o fato interessante é que o filho dela estava doente, né, enfermo, de uma grave doença. E o menino de fato morreu ali. Então eles orou a Deus e o menino reviveu. Apesar daquilo ali foi uma revivificação. Não foi ressurreição. Como assim? Porque ressurreição, meu amigo, muda tudo, é transformação. Você se despoja daquele corpo carnal e é revestido por um corpo glorificado. O Senhor Jesus mesmo fala isso no Evangelho de Lucas 20, né, 35, que seus filhos na ressurreição terão corpos semelhantes aos dos anjos de Deus, corpos glorificados, corpos celestiais, certo? Então, sendo aquilo ali uma revivificação, o menino, ele iria morrer de novo. Aquilo não é ressurreição. Ressurreição, depois de transformado, você se reveste de um corpo imortal, né? Ali municiado pela imortalidade, incorruptibilidade, etc. Então Cristo é feito primícias dos que dormem. Ou também a gente pode notar que Paulo fala que ele é primogênito dos mortos, né? Então tem tudo a ver isso. Ele é o primeiro na ressurreição, apontando tudo para o que vai acontecer com a igreja, que a gente vai ter os nossos corpos glorificados. Então é isso. E olha só que outra coisa aqui, outro fato interessante, é que isso aqui, esse intervalo de tempo entre a Páscoa e as primícias é de 7 dias, não é? A gente vai ver no estudo mais à frente de Gênesis também, né, que existem ali os 7 dias da criação
E a gente vai, e de modo profético, a gente vai entender que são 7 milênios, 7 alianças ali que Deus fez, né? E a gente vai ver que no sétimo dia, no descanso, que aquilo ali não é por acaso, Deus não descansa, mas o fato de ter descansado é algo profético e que vai acontecer. Nesse sétimo dia, que é aquele sábado, vai acontecer que o reino de Cristo vai ser instaurado aqui na terra e a gente vai estar governando com os corpos glorificados, né? Então fica esse paralelo aí com esses 7 dias de duração, ó, premissas, né? 14 mais 7, 21. Então a gente vai avançar um pouco mais aqui. A gente vai para Pentecostes, né? Que ocorria 7 semanas, 49 dias após a festa das premissas, beleza? Então a gente tem dois textos aqui: Atos 2, dos versos 1 ao 4, Levítico 23, dos versos 15 ao 17. Vamos ler logo Levítico 23, dos versos 15 ao 17. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, aqui está falando das primícias. 7 semanas inteiras serão 49 dias. Até o dia seguinte ao sétimo sábado contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. Isso aqui não é por acaso, 2 pães de movimento. Vamos entender depois porque são 2, certo? No estudo que a gente vai fazer de gêneros proféticos. Mas basicamente dizendo aqui, a gente está falando das 2 casas de Israel, certo? Efraim e Judá, judeus e gentios, beleza? Logo mais a gente vai estar vendo esse estudo aqui. Então, das vossas habitações trazeis 2 pães de movimento, de 12 dízimos de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Mas aqui você observa, poxa, aqui não dá para ver uma contradição. Você se pergunta, né? Que aqui a gente vê que são 2 pães fermentados, certo? Primícias são ao Senhor. E aqueles outros pães lá, dos pães da festa seguinte à Páscoa, que ocorre em simultâneo, aqueles pães eram ázimos, ou seja, sem fermento. Mas como assim, Mateus? É porque esses 2 pães aqui, eles são ungidos, eles são fermentados, eles estão robustecidos pelo poder do Espírito Santo, certo? Então o fermento que está com esses pães aqui, que esses pães têm, né, simboliza justamente o robustecimento de poder. E é uma coisa que vai suceder em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, que é a descida do Espírito Santo, né? Vamos só dar uma lida aqui para não passar batido. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles todos foram cheios do Espírito Santo, aqui, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro começou a pregação com os judeus, né? E foi se expandindo até o mesmo Espírito ser compartilhado
pela pregação, né, da palavra até os gentios. Então por isso que a gente vai ver esses dois pães aqui de movimento, que são primícias para o Senhor. São as duas casas de Israel profetizando Deus, né? E olha só que outro fato interessante. Jesus, após a sua ressurreição, passou 40 dias aqui conosco, certo? E 10 dias após a sua ascensão aos céus, né, o Espírito desce. Então se completa o Pentecostes, dia 50, né? É um outro fato bem interessante que merece a nossa atenção. Então aqui simboliza revestimento de poder, né? Aqui a gente vai para a festa das trombetas. Olha só que curioso. Aqui, antes de dar início aqui a essas três últimas festas, trombetas, expiação e tabernáculos, a gente vai ter que considerar uma coisa aqui. A gente vê que existe um grande intervalo de tempo, né? Mês 1, mês 7 já, nossa. Tem uma explicação para isso. É porque essas 4 primeiras festas já se cumpriram. E essas 3 últimas festas vão acontecer ainda. São para o nosso tempo. São proféticas. Tudo isso aqui é profético. Vai acontecer no nosso tempo. Trombetas, expiação e tabernáculos. Vamos entender isso aqui agora. Trombetas acontecia no dia 1 do mês 7, Levítico 23, 24. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. E olha só que interessante. Essas trombetas que eram tocadas eram somente por alguns que eram tocados, porque o restante do povo continuava dormindo. Mas existiam aqueles que pernoitavam, né, que passavam a noite ali acordados e estavam alertas e tocavam trombetas. E o povo sabia que o som das trombetas tinha um tremendo significado. Solenidade, festa de expiação. O toque das trombetas não só sucedia aqui na festa das trombetas, na própria festa das trombetas, mas como nas outras festas também, que faziam o povo se lembrar do que havia de acontecer. Mas especificamente aqui na festa das trombetas, o toque dessas trombetas fazia o povo se lembrar do dia da expiação que ocorria no mês 10, certo? Então esse toque de trombetas, profeticamente falando, a gente pode ver que é a igreja profetizando a vinda de Cristo, né? E esse dia da expiação é o Yom Kippur, é o dia, né? Mais uma vez, profeticamente falando, é o dia em que todo o mal será destruído, certo? Todo o mal será extirpado, toda transgressão vai cessar, toda iniquidade vai ser expiada no dia da expiação, né? Então, o toque das trombetas fazia o povo se lembrar, para que no dia da expiação eles afligissem as almas deles, entendeu? E então,
Ainda aqui em Levítico 23, no verso 27, a gente vai logo aqui para a festa da expiação, dia 10 do mês 7. Os versos 27 até o 29. Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do povo. A gente pode complementar aqui com 30, terminando. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Então, todo o povo estava preparado para o dia da expiação, que era profetizado pelo toque das trombetas, sinalizado pelo toque das trombetas. E então naquele mesmo dia, o povo devia afligir a sua alma. E olha só que interessante. Quem não se afligir vai ter a alma extirpada. O que é esse se afligir? Esse se afligir é se converter, é se arrepender dos pecados e converter ao caminho do Senhor. Se converter ao caminho do Senhor e andar em santidade com Ele. Todo aquele que naquele dia, infelizmente, que não estiver convertido, não estiver nos caminhos do Senhor, vai ter sua alma, né, condenada. Mas isso já logo após o milênio, né? Porque depois do milênio que virá o julgamento, certo? Isso a gente vai estudar também aqui no canal. O conteúdo já está ficando pronto já. Então, o dia da expiação, ele é o dia em que todo mal vai ser destruído. Inclusive, eu queria só acrescentar o texto aqui de Isaías 27 do verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Na linguagem profética da Bíblia, mar são nações, povos e línguas. E o Leviatã, aqui nesse contexto, ele está simbolizando o anticristo, o diabo, né, também, que será castigado, que será extirpado, que será destruído. Então, para complementar o texto de Levítico, Isaías 27, verso 1. Vamos ver mais aqui. E antes eu já ia me esquecendo. Jesus, a gente sabe que ele tem o ofício de sumo sacerdote, né? Também ele é rei e sumo sacerdote, assim como Melquisedeque. A gente pode ver isso em Hebreus e também lá no Salmo 110, certo? Inclusive deixa eu pôr aqui Salmo 110. Olha só, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Aqui é a vinda de Cristo. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, voltando aqui,
Então Jesus, ele após ascender aos céus, ele nesse momento ainda está executando o sumo sacerdócio, né? Lá no tabernáculo celestial, no Santo dos Santos celestial. Também a gente vai falar aqui no canal sobre o tabernáculo da habitação de Deus, e a gente vai ver que coisa linda é, né? Depois a gente vai começar a ver isso. Mas enfim, Jesus, ele está executando o sumo sacerdócio, fazendo expiação por nós, no sentido de estar intercedendo junto a Deus, né? Por nós. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem. E então, quando ele terminar esse sumo sacerdócio, ele vai sair do Santo dos Santos celestial, né? E virá à terra para fazer juízo, tal, destruir o mal, sua vinda e instaurar o seu reino. E justamente a instauração do seu reino, é a festa dos tabernáculos, certo? Que ocorria 5 dias após, né? Aqui. Eu acho que eu confundi, não sei. Deixa eu ver aqui. Pronto, verso 34, né? Fala aos filhos de Israel. Errei aqui, depois eu vou ajeitar. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Aqui, a festa dos tabernáculos, o povo, ele tinha regozijo, sentia alegria, porque marcava a época das últimas chuvas que regavam a terra, e assim era marcado o início de novo do ciclo das festividades, das mesmas festividades, né? Começando pela Páscoa e terminando na festa dos tabernáculos. Então, esse dia o povo se alegrava bastante, tinha regozijo, porque a terra dava frutos, certo? E é o que vai acontecer. Se a gente for parar bem para analisar, aqui, como em várias regiões do mundo, as chuvas são inconstantes. Aqui, literalmente, a gente pode entender que no reino de Cristo, chuvas serão constantes. A terra dará o seu fruto. A terra dará o seu fruto. E bem como a gente pode entender no sentido espiritual, como também que é o derramamento do Espírito, né? Porque a igreja glorificada vai estar governando as nações, bendizendo as famílias da terra, né? E administrando o reino ali de Deus aqui na terra, beleza? Então, o povo, ele andava com ramos de palmeiras, coisa que a gente vai ver também lá em Apocalipse 7, que a gente vê os 144 mil selados, né? E a gente vai ver também eles com vestes alvas, né? Glorificados ali, com ramos de palmeiras, salmodiando do Senhor, bendizendo o Senhor. Então é praticamente a mesma coisa que acontecia na festa dos tabernáculos, certo? E só para
acrescentar mais detalhes aqui à festa do dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote, especificamente nesse dia, que era um dia, era uma festividade que era anual, somente uma vez, né? E especificamente naquele dia, o sumo sacerdote, ele se vestia de linho branco, certo? Sem aquele colete que ele tinha, vamos dizer assim, aquele colete, e com somente a metra branca e as vestes brancas. E se a gente for para Apocalipse 1, Apocalipse, quando Jesus é visto por João, né? Ele está justamente ali com as vestes de sumo sacerdote. São vestes alvas, completamente alvas, brancas, e está pronto ali para fazer juízo, né? Quando sair do Santo dos Santos Celestial. E era basicamente isso que eu estava projetando aqui para trazer para o canal, certo? Novos conteúdos só vão vir, graças a Deus, novos conteúdos que com certeza vai te deixar curioso. Nossa, cara, as revelações que Deus mostra são bastante maravilhosas, e dessa forma a gente vai perceber a riqueza da palavra de Deus. A gente vai deslumbrar a riqueza da vida de Cristo, vida cristã, vida em santidade. Lembrando mais uma vez que os tabernáculos marcam aqui, isso é um simbolismo para o reino de Cristo, certo? Onde não vai mais haver sofrimento. De certa forma, o mal ainda vai subsistir, porque o Paulo diz lá em 1 Coríntios que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ainda Satanás, mesmo ao término do milênio, ainda vai ter um intento contra Deus, mas ele vai ser jogado ao lago de fogo, onde já estava o anticristo, o falso profeta, ali quando Jesus já veio e começou a instaurar o reino dele. Então isso vai acontecer no finalzinho do milênio, e a gente vai entrar para a eternidade. Como assim, Mateus, eternidade? Havia um 8º dia aqui na lei, mas ele está omisso aqui. É chamado também de primeiro dia. Neste dia não se fazia absolutamente nada. Assim que acabavam todas as festas, todas eram cumpridas, todas eram executadas com perfeição, mas ao término delas existia um outro dia na lei, o 8º dia. É nesse dia em que a gente vai estar reinando com Cristo na eternidade, lá nos céus, tá certo? Então é isso, espero que vocês possam ter entendido. Se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui, podem deixar nos comentários, visualizem, deixem sua avaliação, e estarei aqui à disposição para ajudar no que for preciso para vocês entenderem isso daqui e outras coisas mais que só estão por vir no canal. Isso aqui é só um vídeo introdutório para as coisas que a gente vai começar a estudar sobre a Bíblia de modo profundo, certo? Então é isso, meus queridos,
Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem com Cristo. Até logo.